Tá. Agora estamos gravando. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro virtual ao vivo de análise de investimentos. Meu nome é Diego da Silva, sou professor da disciplina e hoje nós falaremos um pouco sobre a unidade 2 da nossa disciplina. Lembrando que essa mesma unidade será abordada novamente daqui a 2 semanas em um novo encontro. Essa aula ficará disponibilizada provavelmente entre hoje e amanhã já no material complementar. Eu mando por aviso para vocês e disponibilizo no material complementar. Assim, quem porventura esteja em aula ou não pôde estar aqui por qualquer outra razão, poderá visualizar também a nossa aula, ok? Lembrando sempre que hoje nossa aula vai seguir um roteiro lá da nossa própria unidade e ela tem uma previsão de 30 minutos. Mas provavelmente quando a gente começa a abordar alguns assuntos, talvez vocês tenham algumas dúvidas, depois vocês vão voltar a estudar a unidade. Então, se vocês tiverem... Oh, que legal, Johnny! Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, a gente pode abordar com maior profundidade no nosso segundo encontro, tá? Então, essa é uma aula mais expositiva e a segunda aula daí a gente faz trabalhando com maior profundidade alguma dúvida que vocês surjam. O feedback bem bacana aí do Johnny, que provavelmente tirou 10 aí na nossa prova. O Johnny acompanhou o nosso encontro virtual ao vivo das últimas oportunidades, Johnny? Show, cara, que bom. Espero ter contribuído, espero que tenha ajudado aí vocês. A gente sempre procura realmente contribuir, né? Pra não só cumprir repertório, mas vamos contribuir aí para que vocês entendam, né? Então tá, galera. Estou compartilhando a tela agora com vocês. Lembrando que... Alguém no microfone? Oi, Lucimara, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tá. Então, hoje, dia 6 de outubro, né, nosso primeiro encontro virtual da unidade 2, como já me apresentei, sou o Diego da Silva, e a gente vai... Eu esqueci de perguntar um negócio. Se não tiver problema de eu perguntar agora. Claro que não, velho. É porque eu fiz a A1 e aí eu fiz ela. E aí quando eu fui realizar a segunda tentativa, eu não quis realizar. Só que aí chegou e apareceu pra mim, tipo assim, que a tentativa 1 obteve nota maior que a tentativa 2. Sendo assim, foi considerada a nota da tentativa 2, sendo que eu não fiz a 2. Não, ele considera... Ele vai considerar a maior nota. Ah, tá. Mas, na verdade, eu nem cheguei a fazer a tentativa 2. É porque, para ele finalizar, ele finaliza as suas tentativas, eu só provavelmente abri porque ela. você abriu, né? É porque daí você deve ter aberto, e como você não concluiu, ele considera já que a primeira... ele sempre vai considerar a tentativa com maior acerto, tá? Então, por isso que ele já afirmou que a tua primeira tentativa foi a nota maior, no caso. Pode ser a mesma coisa com o Ricardo Moreira aqui. Eu não entendi muito bem, não, porque eu não fiz a tentativa 2 e falou que a tentativa 2 obteve maior resultado, maior nota. A tentativa 2 obteve maior resultado? Sim. Chegou pra mim essa resposta lá. Esse aviso, interessante, né? Mas então faz o seguinte, Gabriela. Você me manda uma mensagem, porque daí eu tenho que entrar lá no teu desempenho para verificar se está tudo certo, tá? E o Ricardo também, tá, Ricardo? Então, vocês mandam mensagem para mim, informando qual unidade, de qual unidade que vocês estão se referindo, para que eu possa verificar pontualmente, que a gente tem que entrar lá no desempenho de vocês, para verificar qual nota que pontuou, beleza? Tudo bem, então.
de antemão aviso que eu vou começar a demorar um pouquinho mais das respostas, tá? Por quê? Porque agora a gente vai iniciar o período de correção das D1s. Então, a gente fica um pouquinho mais focado na correção, porque todo mundo quer saber a nota e a gente precisa fechar essas notas até dia 17, se eu não me engano. Então, se eu demorar um pouquinho mais a resposta, perdão, gente, mas a gente Tudo vai bem, tentar então. resolver tudo. Tá bom, obrigada. Beleza? Eu acho que eu te mandei outra coisa lá também, é porque tava tanto que na matéria quanto no vídeo de explicação, tava falando que era o lucro líquido era 300 mil e 320 mil no ano um e no ano 2. E aí no ano um colocou 300 mil menos, não lembro quanto que era. E aí no ano, eu até te mandei, só que você ficou meio que em dúvida, eu acho. Era na parte do lucro líquido que tava falando na matéria. Eu Se você cheguei a te olhar mandar lá. uma mensagem dizendo que eu não tinha entendido muito bem. Daí depois, se você me respondeu, daí eu ainda não vi também. Ah, tá. Depois você dá uma olhadinha lá. Com Tá certeza. bom. Pode. Mas eu acho que foi confusão. Talvez você confundiu, ou então, não sei. Não tem explicação, não. Mas você fala no conteúdo ou na D1? Não, no conteúdo. Aí a D1 eu fiz certinho. Ah, tá. Não, no Tá bom? conteúdo, na verdade, nem nesse caso especificamente, não fui eu que elaborei o material, no caso, né? Ah, tá. Foi um Então outro deve ser isso. professor, Deve ser isso, então. mas acontece, a gente viu, teve É, algum outro aluno mas foi, que tipo assim, alguma coisa que eu consegui entender que era do jeito que eu entendi. Só que ótimo, eu não pelo menos. eu consegui ver. Mas é porque lá tava, a explicação tava, tipo assim, no ano um tava certo e no ano 2 tava diferente, entendeu? É, O cálculo, né? entendi, mas eu não Em lembro da parte. situação. Vou ter que Tá verificar. Eu bom. entendi o que possivelmente ocorreu, E mas você tem saber acesso qual. ao material? Tenho acesso ao Ah, material, então tenho tá bom. acesso às notas de vocês, Que isso eu aí dá tenho. pra. Mas que aí dá pra você ir lá na parte do lucro líquido e olhar como é que eu tô falando, né? É porque eu Uhum, com tentei certeza. anexar a imagem, só que não conseguia, não. É. Pra poder explicar melhor, né? Não, mas eu dou uma procurada lá. Tá Se bom. você respondeu lá a minha mensagem, eu vou verificar o que aconteceu. Tá bom. Mas Obrigada. acontece sim, às vezes tem alguns errinhos no material mesmo, acontece. Tudo Até bom. teve um outro aluno que verificou que teve até um exemplo de vídeo do imposto, foi, infelizmente, o texto estava correto, mas a explicação, a apresentadora, o texto da apresentadora estava incorreto, mas tudo certo, isso acontece. Então, Tudo tá, bem. galera. Vamos lá, então. Então, a unidade 2, ela vai trabalhar com as necessidades de financiamento, pessoal. Quando a gente trabalha com análise de investimento, muitas vezes a gente precisa realizar investimentos para colocar financiamento para colocar esses investimentos em prática. Porque muitas vezes não temos recursos suficientes para iniciar esse novo projeto, né? Então, uma empresa sempre tem o seu lado direito do balanço patrimonial, depois a gente vai ver aqui, como financiador do nosso lado esquerdo, que seria o nosso ativo. Então, as origens do recurso vêm sempre do lado direito e são aplicados sempre no lado esquerdo, né? Então, independente se são novos projetos ou não, tudo é refletido no nosso balanço patrimonial e a gente precisa separar, então, essa necessidade de financiamento em dois aspectos, que seriam o sazonal e o permanente. No sazonal, ele entende que seja a necessidade de curto prazo, diz respeito aos recursos designados para a cobertura de ativos circulantes temporários. Isto é aqueles que costumam oscilar durante o ano, como estoques, contas a pagar, estoques e contas a receber de clientes. Então, o sazonal está falando lá do nosso ativo circulante, nosso balanço patrimonial. Deixa eu até ir direto para esse slide e depois eu retorno para cá. Tranquilo, Dalton. Seja muito bem-vindo. Então, o que acontece, gente? A gente tem aqui...
a gente tem aqui o lado direito. Isso aqui é o balanço patrimonial. Todo mundo entende bem de balanço patrimonial? Conhece um pouquinho do balanço patrimonial? Os que estão presentes? Vamos lá, de maneira bem tranquila, né? Então, olha só, de uma maneira bem simples, tá, gente? O lado... Oi, pode falar. De uma maneira bem simples, tá? A gente tem do lado direito a origem dos recursos e do lado esquerdo a aplicação dos recursos. Então, nosso passivo e nosso patrimônio líquido, eles são o que financia a operação. Então, tudo que tem aqui no ativo, seja o nosso ativo circulante, é onde encontra-se a nossa necessidade de financiamento sazonal, que é aquilo que varia conforme a nossa operação, e depois no ativo não circulante, dentro do ativo não circulante, mais especificamente, a gente tem até o ativo permanente, que são a nossa necessidade de financiamento de longo prazo, que seria nossa necessidade de financiamento permanente, tá? Então, tudo que a gente tem do lado do ativo, ele vem do lado do passivo e do patrimônio líquido, necessariamente. Tudo que está aqui, ele foi financiado pelo nosso lado direito, que seria o lado do passivo, tá? A parte do passivo é o que a gente chama de capital de terceiros e a parte do patrimônio líquido é capital próprio. Então, por que capital próprio? Porque é injetado pelos próprios acionistas da empresa ou pela própria geração de lucro da empresa sem a distribuição, então, dos lucros para os acionistas, né? Então, você acaba investindo com capital próprio, seja o inicial, capital social da empresa, ou seja, a retenção de lucros, os lucros acumulados que são reinvestidos na própria empresa. E o passivo, então, ele representa o capital de terceiros, seja não somente bancos, né, empréstimos e financiamento, que seria o nosso passivo oneroso, mas também fornecedores, funcionários, governo, então também acabam financiando a operação. Daí você pode dizer assim, poxa, Diego, mas funcionário financia a empresa? Sim, funcionário financia a empresa, afinal, você como trabalhador provavelmente trabalha de 1 a 30 e recebe no 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, você primeiro trabalha, nesse momento você está financiando a operação da empresa e depois você recebe esse recurso. Tá? Está gravando sim, Pedro, está gravando e vai ficar disponível entre hoje e amanhã no material complementar esse vídeo. Tá? Então, quando a gente fala, voltando no slide anterior, quando a gente fala em necessidade sazonal, a gente está falando da necessidade de curto prazo, necessidade que vai financiar ali o nosso ativo circulante, que são, então, caixa, estoques, contas a receber, então, essa parte que está ali no nosso ativo circulante. E já a necessidade de capital permanente é para a obtenção de recursos imperativos ao financiamento dos ativos permanentes, mais a parcela permanente dos ativos circulantes da empresa. Então, aquilo que a gente tem dentro do nosso ativo não circulante ou dentro do nosso ativo permanente que gera recursos para a própria empresa. Então, são chamados bens de capital, né? Então, aqui, deixa eu só ver o chat aqui. Okay. Então, ele traz aqui uma tabela da companhia devedora, necessidade de recursos para 2020, não, 2011, 2012, enfim, 2001, 2010X aqui, né? Então, vamos dizer assim. Ele apresenta mês a mês uma espécie de uma tabela de fluxo de caixa, de necessidade de financiamento, em que ele apresenta os ativos circulantes, que a gente consegue pegar tranquilamente, o ativo permanente também a gente consegue pegar tranquilamente, e temos então os ativos totais, que seria justamente a soma
do ativo circulante mais o ativo permanente. Então, aqui a gente tem o ativo total. Já a necessidade de recurso de longo prazo é o que a gente vai precisar buscar essa informação da onde? Da demonstração de fluxo de caixa projetado para os meses subsequentes. Hoje, então, eu preciso encontrar qual que seria essa necessidade de recursos de longo prazo. Daí, eu vou colocar aqui. E a diferença será a minha necessidade de capital de giro, que é um pouco mais complicado de se estimar apenas olhando para o balanço. Então, a gente olha na demonstração de fluxo de caixa projetada, o quanto que eu vou precisar para pagar as amortizações do meu ativo permanente, quais são os investimentos necessários para os próximos meses, né? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, R$48 mil, depois 51, e eu vou encontrar a minha necessidade de capital de giro, né, nesse modelo proposto aqui, justamente pegando a diferença do meu ativo total menos a minha necessidade de recursos de longo prazo. Então, eu tenho aqui a minha necessidade de capital de giro e a minha necessidade de recursos de longo prazo. Nesse caso, especificamente, a gente verifica que a empresa precisa muito mais de capital de giro do que de ativos permanentes, tá, pessoal? A necessidade de capital de giro, ela pode ser medida também de outras maneiras. A gente tem o método mais utilizado é o método de Fleury, que é o modelo de análise dinâmica do capital de giro, mas que a gente não vai adentrar aqui porque não faz parte do escopo, eu não quero confundir vocês. Nesse caso, especificamente, a proposta seria justamente você só identificar quanto que você vai precisar de recursos para financiamento do capital permanente, que isso é tranquilo no dia a dia, né? E daí, ao somar o ativo circulante e o ativo permanente, vai gerar o ativo total, desconsiderando, então, essa necessidade de recursos de longo prazo que você tem maior facilidade de identificar, você terá, então, evidenciado quanto que é a sua necessidade de capital de giro. Então, as necessidades permanentes de capital compreendem a aquisição de equipamentos, atividades de investimento, e a amortização de empréstimos e pagamento de juros. Então, isso daqui a gente consegue claramente no dia a dia identificar dentro do fluxo de caixa da empresa. É mais tranquilo, por isso que essa informação a gente coloca aqui. Já de curto prazo, são das atividades operacionais, pagamento de fornecedores, matéria-prima, pagamento de aluguel, salários e impostos. Então, esse daqui a gente consegue pela diferença do ativo circulante e ativo permanente e aquilo que a gente já tem como recursos permanentes, tá? Então, por meio dos valores apresentados nas colunas 4 e 5 na tabela 1, 4 e 5, nós podemos ver que, nesse caso, a necessidade de capital de giro é bem superior do que a necessidade de capital permanente, perfeito? É interessante a gente citar também que a necessidade de capital de giro, ela vem justamente do nosso ciclo operacional e, por conseguinte, o ciclo financeiro também. Então, imagine uma situação em que uma empresa, em que situação a necessidade de capital de giro da empresa ela pode ser negativa, tá? Isso ocorre. Naquelas situações em que a empresa primeiro recebe para depois produzir, vender, para depois gastar, né? Ah, Diego, é muito difícil encontrar isso. Não é muito fácil. Normalmente a gente primeiro produz, vende, já pagou os fornecedores e depois que vai receber, né? Muitas vezes a gente tem vendas parceladas, mas existe um ramo que é muito evidente isso, de necessidade de capital de giro negativa, que é o ramo de securitização. Então, as seguradoras, por exemplo, na verdade, né? As seguradoras, você vai pagando o prêmio do seguro e, eventualmente, você aciona para a utilização de um sinistro, furto, enfim, qualquer outra coisa. Então, nesse caso, as seguradoras, por exemplo, têm uma necessidade de capital de giro negativo, porque primeiro elas recebem e depois, sim, que ela acaba utilizando os recursos que ela tem para cobrir os sinistros que venham a ocorrer. Esse é um exemplo mais claro, assim, que a gente consegue identificar de necessidade de capital de giro negativa, perfeito? Mas, via de regra, a necessidade de capital de giro, normalmente, ela é positiva. Normalmente, a gente tem um descasamento aí no contas a pagar e contas a receber,
e normalmente a gente acaba pagando antes e precisa desse capital de giro dentro da operação. Então, aqui ele só faz a ressalva, né, que podemos perceber que a média demandada projetada para 2.000 bolinha, de recurso de capital de giro apresenta o valor de 229.660, enquanto a demanda permanente, o valor médio, é de 80.891. Isso é relativamente a realidade de maior parte das organizações. Daí, a gente tem dois tipos de estratégias a serem tomadas, né? As arrojadas e os conservadores. Qual é a diferença delas? Enquanto que a arrojada, a gente utiliza de maneira mais agressiva o capital, os conservadores, como o nome já sugere, a gente é mais prevenido, né? Então, eu trouxe até uma citação aqui do Ferreira, que também está no nosso material, que explica da seguinte maneira: gestores que optam por estratégias mais arrojadas financiam as necessidades de capital de giro da empresa com recursos de curto prazo e as necessidades permanentes com recursos de longo prazo. Então, basicamente, ele trabalha com essa linha assim, de passivo circulante, financia o ativo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, financia o ativo não circulante. Essas seriam as estratégias mais arrojadas, ou seja, ele fica bem delimitado que recursos de curto prazo servem para aplicações de curto prazo, recursos de longo prazo servem para alocações também de longo prazo. Agora, quando a gente entrega estratégia mais conservadora, a gente procura financiamentos de longo prazo também para a necessidade de capital de giro da empresa, bem como para a necessidade permanente em recursos. Então, a ideia, nesse caso, seria o quê? Eu utilizar passivo não circulante e patrimônio líquido, não só para cobrir o ativo não circulante, mas também para cobrir uma parte do nosso ativo circulante. Então, tem alguém com o microfone aberto aqui, deixa eu fechar. Perfeito. Então, nesse caso de arrojado, de conservador, ele utiliza, inclusive, recursos de longo prazo, né, passivo não circulante e patrimônio líquido, para financiar parte do capital de giro da empresa, tá? Na maior parte dos casos, o financiamento de longo prazo é mais oneroso se comparado ao de curto prazo, porque envolve um risco maior. Além disso, usualmente, a estratégia mais arrojada é mais lucrativa e mais arriscada, tá? Gente, por que ele diz isso? Quando a gente pega recursos de longo prazo, existe uma incerteza, por isso que aumenta o risco. Então, quando a gente vai pegar empréstimos de longo prazo, oneroso é caro, isso mesmo, Ricardo. Então, quando a gente utiliza recursos de longo prazo, a gente tem uma necessidade, uma incerteza maior. Então, é mais ou menos como eu perguntar para vocês. O Ricardo, que acabou de me chamar no chat aqui. Ricardo, me empresta 100 pila até amanhã? O Ricardo, se tiver esse recurso disponível, ele talvez, não, tranquilo, Diego. Amanhã a gente se vê, a gente vai ter aula, vamos supor que a gente estivesse com aulas presenciais e a gente desse aula para o Ricardo, se eu desse aula para o Ricardo, não, tranquilo, professor. Amanhã o senhor me paga, tá tudo certo. Agora, imagine a mesma situação, o risco disso é quase que zero. Eu vejo o Ricardo todo dia, vou encontrar ele amanhã, estava desprevenido no momento, precisei de R$100, o Ricardo me cedeu esse dinheiro tranquilamente. Agora, imagine uma situação em que eu encontro o Ricardo, a gente se vê todo dia, mas eu digo, Ricardo, me empresta R$100, mas eu só vou poder te pagar no 13º do ano que vem. Pô, o Ricardo já vai ficar meio desconfiado. Pô, quem me garante que eu ainda vou ter contato com o professor Diego? Quem me garante que o professor Diego vai estar trabalhando aqui ainda? Quem me garante que eu estarei vinculado à instituição ainda? Então, quando eu pego o dinheiro para pagar com maior tempo,
normalmente o risco é maior e, por isso, os juros também são maiores. Além do que, quando a gente utiliza recursos de longo prazo, normalmente é para financiamento de ativo permanente, que muitas vezes envolvem garantias, como a gente vai ver ali. Por isso que se diz que quando a gente utiliza financiamento de longo prazo, ele é mais caro, ele é mais oneroso, se comparado ao de curto prazo. Por isso que daí, para equilibrar um pouco essa situação, às vezes coloca algumas garantias para diminuir esse risco e a taxa não ficar tão alta, né? Então, usualmente, a estratégia mais arrojada ela é mais lucrativa e mais arriscada. Quanto maior o risco, né? Quanto maior o risco, maior a necessidade de lucro também. Então, sobre as decisões sobre capital de giro, o financiamento do capital de giro ele pode ocorrer por meio de ativos operacionais. Esse tipo de financiamento deriva das operações normais da empresa, enquanto os valores a pagar podem representar uma boa fonte de financiamento em curto prazo, a fim de possibilitar o aproveitamento de descontos financeiros, no qual, no caso de efetuar pagamentos de maneira prévia. Deixa eu só ligar o microfone de alguém aqui que está aberto. Já foi desligado. Então, desculpa, voltando aqui. Então, quando a gente financia o capital de giro por meio de ativos operacionais, é justamente utilizar nosso contas a pagar como financiamento. Então, você vai alongando o seu contas a pagar. Você vai comprando com maior prazo para financiar essa operação. E, no caso de você fazer pagamento antecipado disso, a velha situação de negociação de compras, né? E se eu comprar à vista, eu tenho desconto? Daí você teria um desconto. Esses financiamentos são considerados não garantidos, porque quando a gente compra alguma coisa do fornecedor do dia a dia, assim, ele é só pela análise de risco da própria empresa, não é dado garantia, porque, de certo modo, não exige independência de determinados ativos como colaterais. Para ter um retorno eficaz no emprego desse método, descreve que o gestor financeiro considerar os seguintes aspectos. Na situação de pagamento a prazo das duplicatas, os encargos cobrados pelo financiador, no caso o fornecedor, deverão ser menores do que o financiamento bancário por meio de capital de giro. Perfeito? Então, o que ele está dizendo aqui? Não adianta você pedir mais prazo para o seu fornecedor se esse prazo ele for maior, a taxa de juros empregados nesse prazo for maior do que o que você teria pegando um capital de giro no banco. Diego, mas normalmente o fornecedor não coloca juros ali. Espera, muita calma nessa hora. A pergunta, às vezes, não é quanto que ele coloca de juros, mas quanto que ele te daria de desconto no pagamento à vista. Então, às vezes, você consegue 5%, 10% de desconto à vista ou então pagamento para 30 dias. Imagine a seguinte situação. Se você está pegando ou comprando algo à vista e você tem 5% ou 10% de desconto, significa que a taxa de juros dessa operação, se a segunda proposta seria um boleto para 30 dias, é de 5% ou 10% ao mês de juros. Poxa, isso é um valor bastante alto, cujo capital de giro que você encontra no mercado é bem abaixo disso, tá, gente? Então, cada empresa é uma realidade, mas a gente pode considerar aí, para pequenas e médias empresas, uma taxa de 1,8%, 1,7% sem garantia tranquilamente. Então, nessa situação em que você teria de desconto 5% a 10% ou teria um boleto bancário para daqui a 30 dias, os juros que o fornecedor está te cobrando é de 5% ou 10% ao mês, tá? Então, na situação de pagamentos a prazo duplicados, os encargos cobrados pelo fornecedor, no caso, deverão ser menores que um financiamento bancário por meio de capital de giro. Nesse caso, muitas vezes, como eu falei, não estará escrito como juros, mas, na verdade, o desconto concedido dele. E na situação de desconto financeiro concedido para antecipação do pagamento, o desconto deve ser suficiente para cobrir o custo do financiamento da obrigação no passivo até o vencimento, que é justamente
essa situação, só que vista de outra maneira. O custo de capital da empresa demarcará a taxa de juros que o gestor terá como limite para tomar decisão, por uma outra forma de captação de recursos. Diego, qual é o custo de capital da empresa? Daí a gente vai ver daqui a pouquinho o custo médio ponderado de capital, tá, galera? Que é justamente a gente ponderar a origem dos nossos recursos, tanto recursos de terceiros quanto recursos próprios. Ao decidir acerca da opção de utilizar ou não o desconto oferecido por um fornecedor, o gestor deve considerar adicionalmente o custo do não aproveitamento do desconto financeiro, que era justamente aquilo que eu havia comentado para vocês agora. Uma das medidas que a gente tem para análise do capital de giro é o tal do capital circulante líquido. O que é o capital circulante líquido? Ele representa a folga ou não financeira da instituição, tá? No curto prazo. Então, a gente vai pegar, ele é bastante simples de ser calculado, a gente só vai pegar o ativo circulante e o passivo circulante e fazer a subtração. Por exemplo, aqui eu tenho um total de ativo circulante de 200 e o passivo circulante de 100. Ou seja, aqui eu tenho um capital circulante líquido de R$100. Na prática, R$100.000, que está em milhares de reais, né? Na prática, o que diz isso? Eu tenho uma folga financeira no curto prazo de R$100.000. Então, quando a gente analisa o capital circulante líquido, é essa análise que a gente está fazendo. Que as minhas disponibilidades e os meus recursos que podem se tornar líquidos, como clientes e estoques, eles superam, nesse caso, em 2 vezes, né? Então, para cada R$1 de dívida que eu tenho no curto prazo, eu tenho de ativos que podem se tornar líquidos R$2. Então, eu tenho uma folga financeira aqui no meu curto prazo. Uma empresa desse cenário, aqui a gente também consegue identificar, embora não seja abordado na nossa unidade, mas aqui a gente teria uma liquidez corrente, que é ativo circulante dividido por passivo circulante, de 2, que seria 200 dividido por 100. Então, eu teria, para cada R$1 de dívida no curto prazo, eu teria R$2 de bens que podem se transformar em dinheiro dentro do ano corrente, no caso, né? Além dos meus caixas e aplicações financeiras, clientes e estoques, que eles podem se tornar líquidos dentro desse próprio ano. Perfeito? Então, CCL, o que é? Ativo circulante, que é o capital circulante líquido, ativo circulante menos passivo circulante. Representa, quando positivo, uma folga financeira de curto prazo da instituição em questão. E quando a gente vai falar de financiamento de longo prazo, lembrando que o financiamento de longo prazo ele tem normalmente o objetivo de financiar ativos permanentes, que normalmente são bens de capital. O que é bens de capital, eu digo? São aqueles bens que têm como objetivo a geração de renda futura. Então, eu estou adquirindo máquinas, eu estou ampliando a fábrica com o objetivo de geração de receita e lucro futuro, né? Então, os financiamentos de longo prazo de uma empresa costumam estar associados a projetos de investimentos para as atividades operacionais. Na maioria das vezes, esses investimentos requerem mais recursos e dizem respeito a planos de expansão da empresa, como construção de uma nova sede, aquisição de equipamentos, substituição dos existentes, com o propósito de atender aos planos de expansão do negócio, desenvolvimento da infraestrutura e obtenção de participação em fornecedores ou em clientes, para garantir contratos de fornecimento de insumos estratégicos para a produção, com o objetivo de diminuir custos de produção ou ainda garantir contratos de venda. Então, como a gente havia comentado, né? Então, o financiamento de longo prazo tem esse objetivo de geração de benefício futuro, né? Então, você vai investir em ativos permanentes ou até em alguma participação em outras empresas, mas com o objetivo de ter um lucro aí no futuro. E quais são esses tipos de financiamento? O mais tradicional, eu diria, que seria o empréstimo garantido, que ele possui determinado ativo como garantia paralela, que podem ser próprio bem financiado, máquinas, equipamentos, etc., ou bens dos proprietários da empresa. Então, esse empréstimo garantido é o que a gente chama de financiamento, né? Se vocês ainda não ouviram falar da diferença entre empréstimo e financiamento, é que
O empréstimo, você está obtendo o dinheiro propriamente dito e você faz com o dinheiro aquilo que você bem entender. E financiamento, ele está vinculado ao objetivo daquele dinheiro. Ou seja, você financiou uma máquina, você financiou um terreno, então você pegou dinheiro para um fim específico. Isso é um financiamento. E quando você pega um empréstimo, você simplesmente está pegando o dinheiro e você pode dar a destinação que lhe melhor convir naquele momento, tá? Então, o empréstimo garantido, ele passa a se tornar um financiamento quando você vincula, então, esse bem como garantia no caso da não quitação, né? Então, se você, por exemplo, comprou uma máquina e deu ela como garantia, caso você não efetue o pagamento, a empresa, a financiadora, no caso o banco, ela pode tomar posse dessa máquina, ou do equipamento, ou do caminhão, ou do galpão, enfim. Isso pode ser da própria empresa ou dos proprietários da empresa. Ele se confunde bastante com o colateral. Qual que é o conceito de colateral? O tomador do financiamento precisa designar bens que serão dados como garantia do empréstimo, ou seja, determinado ativo a que o credor passará a ter direito legal, caso o tomador de empréstimo deixe de pagar alguma das parcelas do financiamento. Aqui, a gente está falando que o bem ele é dado como garantia, né? E normalmente ele é da própria empresa ou dos proprietários. Quando a gente está falando de colateral, o bem ele já existe, ele não está sendo adquirido nesse momento e não necessariamente ele precisa ser da empresa ou dos sócios. Você pode chamar um interveniente, né, que seria o dono desse bem e colocar. A gente, agora em época de pandemia, não sei se eu comentei com vocês no último encontro, eu trabalho com consultoria financeira e houveram linhas emergenciais de um banco de desenvolvimento aqui do estado em que você precisava colocar bens em garantia, imóveis especificamente. E muitas vezes o sócio e a empresa não tinha isso, mas o pai do sócio tinha, e você poderia colocar, então, o imóvel desse pai do sócio, que ele não estava vinculado à empresa. Isso é uma forma de tipo de financiamento colateral. Você coloca o bem de um terceiro, ele assina como interveniente no contrato, porque ele diz que estou disponibilizando o meu bem como garantia dessa operação que não é para mim, para amarrar esse contrato e para que ele possa ser executado, tá? Então, essa é a diferença entre empréstimo garantido e colateral. Empréstimo não garantido... Oi, pode falar, desculpa. Quando o texto fala, deixa de pagar alguma das parcelas do financiamento, por exemplo, se o cara deixa de pagar uma, já dá o direito ao financiador tomar o bem do cara? Lembrando assim, que quando existe esse processo de tomada de bem, é um processo judicial que leva tempo e ele só serve para liquidar a dívida, né? Então, por exemplo, assim, se colocar o exemplo que eu dei, o meu cliente lá não pagou a dívida e não pagou uma parcela, vamos colocar bem o exemplo que tu falou, não pagou uma parcela. Então, o banco ele vai executar a dívida e ele, não pagando a dívida, ele pode mandar esse imóvel que foi dado em garantia a leilão e, no caso, o dinheiro levantado com esse leilão vai quitar a dívida e o restante vai ser devolvido para o cara, entendeu? Então, não perde todo o imóvel, ele só vai perder o valor daquela dívida, acrescido da multa e dos juros, mas não, e pagar as custas também, né, desse leilão, mas não que ele vai perder todo o imóvel, não, ele vai perder parte do imóvel, o dano que ele causou para a instituição financeira, não, entendeu? Entendi. Mas então, esse tipo de situação é muito remota, né? Ninguém vai deixar de pagar uma parcela, né? Porque os custos envolvidos são muito altos, né? Então, normalmente, isso você faz... A primeira etapa de qualquer processo judicial é a conciliatória. Então, você vai chamar as partes envolvidas e vai tentar um meio termo ali, porque como a gente imagina, né? Então, isso era um processo que levaria muito tempo e, enfim, então, é mais fácil, mais barato
fazer um novo combinado do que você leiloar uma casa, um apartamento, enfim, que seja, para a recuperação de uma parcela. Então, Sim. tem que, com certeza, não seria o melhor caminho. Mas já lhe dá o direito. Qualquer parcela que você execute, poderia ser, por exemplo, R$ 50. Se você quiser executar, você pode executar. Não faz muito sentido, mas você pode executar. Então, executa um apartamento de 1,5 milhão. Deixou de pagar, né? É o direito dele. Mas é isso. Mas lembrando que é sempre só a parte que é devida pelo dano causado, né? Então vai pagar os honorários advocatícios, vai pagar o leiloeiro, vai pagar a taxa do leiloeiro, enfim, todos os custos envolvidos, mais os juros, mais a multa, por causa dos R$ 50, né? Como a gente brincou agora. Mas é isso. Absurdo, né? Mas valeu. Então, empréstimo garantido. Então, esse é o tradicional capital de giro. Então, você não coloca nenhuma garantia colateral. O que muitas vezes você coloca é o aval dos sócios, né? Esse é o mais tradicional para capital de giro, não para financiamento de longo prazo. Por quê? Financiamento de longo prazo, como o nome sugere, a gente vai fazer em condições de maior tempo. E se você não colocar nenhuma garantia, não colocar nenhum bem, aumenta-se o risco, e aumentando-se o risco, aumenta-se a taxa também. Então, quando você pega recursos de longo prazo sem nenhum tipo de garantia, você vai pagar mais caro por isso, justamente devido às incertezas envolvidas na operação. Tá? E o warrants, que seriam os títulos de garantia, que são, daí agora, instrumentos financeiros que proporcionam aos detentores o direito de comprar certa quantidade de ações a um preço estabelecido de conversão, dentro de certo período de tempo. Ô, Diego, nunca ouvi falar disso. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente pega, se vocês acompanham o noticiário, vocês devem ouvir várias situações em que a empresa foi financiada pelo BNDES, a empresa foi financiada pelo BNDES. E o BNDES, ele tem BNDES Participações, muitas vezes ele utiliza títulos de garantia. Então, ele compra parte daí no caso das grandes empresas, obviamente, né, empresas SA. Ele compra de capital aberto. Ele empresta dinheiro para um projeto e ele pega esses títulos de garantia que podem ser conversíveis em ações. Então, começa a ser sócio também, por isso que tem o BNDES Participações, que ele empresta esse dinheiro em troca de uma participação da empresa. Então, ele tem ações dessas empresas, tá? Normalmente, eu particularmente nunca ouvi falar em situações de títulos de garantia com empresas de capital fechado. Não é impossível. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Qual que é a diferença do empréstimo garantido para o colateral? Tem alguma diferença? Tem. Empréstimo garantido para o colateral. Empréstimo garantido, normalmente, você está vinculando o bem que você está financiando. Então, ele é um financiamento. Então, você comprou esse bem e você está financiando ele. Quando não é isso, ele é um bem da própria empresa ou dos proprietários, tá? Então, ele não envolve um terceiro. O colateral, ele já a empresa tem que designar um bem que não está envolvido na operação. Então, é um bem que ela já tem e muitas vezes ela nem precisa ter. Que nem eu dei o exemplo aqui, um terceiro, o pai do dono da empresa, enfim, ele pode colocar um imóvel em garantia, ele vai assinar o contrato como interveniente, no caso, ou seja, estou colocando esse bem em garantia, mas eu não estou pegando empréstimo, só estou dando ele para ser o colateral, ser a garantia dessa operação. Então, essa é a diferença. Então, o empréstimo garantido, ele é o financiamento propriamente dito, então você está comprando o bem e colocando ele, ou algum bem da própria empresa, e o colateral você pode envolver terceiros nessa operação, no caso, tá? Entendi, valeu. Valeu. Ainda outras maneiras, o leasing, arrendamento mercantil, que podemos dizer que é uma espécie de aluguel, né? Durante um período e que depois você tem a opção de compra, então algumas situações tributárias você pode jogar esse leasing como despesa
e ter benefício fiscal na empresa de lucro real, né, direcionado para a aquisição de máquinas, equipamentos e veículos. Nesse caso, a instituição financeira ela é proprietária do bem e possui este como garantia. Ao contrário da garantia aqui do empréstimo garantido de colateral, que o bem permanece em posse como propriedade da empresa, no caso, né? Aqui o bem ele permanece como sendo da financeira, do banco, e só depois que você quita, você faz a opção de compra, que esse bem passa a ser sua propriedade, tá? Essa é a diferença do arrendamento mercantil para operações com garantias e colaterais. Antecipação de recebíveis, bastante comum, principalmente no pequeno e no médio, que você antecipa o que você tem a receber, seja com cliente, seja cheque, ou seja até operações de maquineta de cartão. Crowdfunding, que é a arrecadação de recursos pela internet, utilizado para o lançamento de novos produtos, em que o criador do crowdfunding apresenta um projeto, seu produto ou serviço para o público e este faz doações ou aquisição antecipada para torná-lo execuível. Então, eu tenho uma ideia, tenho um projeto, eu jogo ele na internet para arrecadar fundos para viabilizar isso, tá? Em troca, eu faço vendas antecipadas, e se ele for com algum bem interessante, ele pode ser feito até com doação, no caso, né? Microcrédito, pequenos valores, normalmente de 3 a 5 mil reais. Então, ele é destinado normalmente a MEI também, tá? De 3 a 5 mil reais. Existem bancos de desenvolvimento que às vezes oferecem isso até sem juros se a pessoa manter ele em dia. Estou falando especificamente aqui de Santa Catarina, e tem empréstimo a juros zero. Se você é MEI, pegar de 3 a 5 mil reais e pagar todas as parcelas em dia, você não paga juros. Então, cada região tem a sua realidade, né? Financiamento de projeto, daí aqui é destinado a grande projeto, como construção de novas fábricas, execução de grandes instalações. Daí também, geralmente, você vai recebendo esses recursos paulatinamente, ou seja, você vai pegando um pouco do recurso, apresenta a etapa que foi concluída, daí libera mais um pouco de recurso, daí você segue mais uma etapa do projeto, terminou essa etapa, vem a auditoria novamente do banco, libera mais um pouco do recurso, e assim vai indo. Esses projetos, assim, que demandam tempo, geralmente esses projetos, eles são bastante interessantes a respeito de taxas, né? Você tem que apresentar todo o projeto para o banco, então, com um engenheiro, e, enfim, e cada etapa que é concluída, você chama a vistoria do banco para verificar e para liberar a outra parte do recurso. Debêntures, daí são títulos de dívida emitidos por grandes empresas, comprados por investidores que recebem uma remuneração de acordo com a quantia investida. E também, assim como os títulos de garantia, também podem ser conversíveis, ou seja, podem ser convertidas em participação da empresa, conforme a condição previamente determinada. Investimento direto, financiamento direto a uma empresa em troca da participação da sociedade. Então, aqui você financia o projeto, mas você se torna necessariamente sócio, então você convida ele. E o mútuo, que é tipo de contrato de empréstimo normalmente feito em partes relacionadas, sócios para as empresas ou empresas do mesmo grupo econômico. Então, imaginem que eu tenho uma empresa e eu tenho duas empresas, uma de, sei lá, vamos pensar, um frigorífico, e uma outra empresa de embutidos. Tem até um pouco a ver uma com a outra. E uma está precisando de recurso e a outra tem recurso disponível. Então, eu posso fazer esse empréstimo, que seria um contrato de mútuo, que são empresas relacionadas, mesmo grupo societário, mesmo grupo econômico. Então, eu posso fazer um contrato de mútuo entre as operações, né? Tudo isso envolve... Professor, Oi. nesses casos de contrato de mútuo que você falou, o custo normalmente seria IOF apenas, né? É que, na verdade, a legislação até determina, não vou saber te dizer a taxa, mas antigamente a gente poderia, antes de 2010, eu acho, não quero mentir para ti, não vou falar o ano exatamente, mas há um tempo atrás, nós poderíamos ter custo
custo zero do capital entre mútuo. Você poderia não cobrar juros sobre isso. Agora, de um tempo para cá, alguns anos para cá, mesmo o contrato de mútuo, ele tem que ter uma taxa de juros, tá? Então, você vai ter que remunerar, vai ter que cobrar uns juros. Eu agora não me recordo qual que é o valor mínimo, mas você vai ter que cobrar. E daí você vai pagar o IOF e vai pagar o lucro sobre o ganho de capital. Entendi, valeu. Mas isso... Antes, eu sei que poderia ser sem juros, tá? Mas de um tempo para cá mudou a legislação e eu tenho que cobrar um mínimo de juros que, se eu falar o valor agora, eu vou estar mentindo para ti, porque eu não me recordo. Não, tranquilo, valeu. Valeu. Então, tudo para avaliar esses custos de capital para tomar decisão, né? Então, eu preciso conhecer qual que é o custo do meu capital próprio, qual que é o custo da minha dívida, que seria o capital de terceiros, e qual o meu custo médio. Aqui eu digitei errado, galera, né? CPMC, é custo médio ponderado de capital, CMPC, tá? Desculpa. Aliás, até isso, ali no nosso material, a fórmula acho que deu uma bugada, então vocês até consertem ali a fórmula que está errada no nosso custo médio ponderado de capital na nossa unidade. Já pedi para arrumarem lá, mas às vezes leva um tempinho. Tá? Que é o custo da dívida vezes o quanto que representa a dívida no meu patrimônio total, mais o custo do capital próprio vezes o quanto o meu capital próprio representa no total. Tá? Então, a gente já explica melhor isso daqui. Então, o custo do capital próprio, a gente pode verificar pelos dividendos dividido pelo patrimônio líquido. Então, quanto que os meus acionistas estão recebendo por investir na empresa. O patrimônio líquido no caso, o capital próprio. Dividendos é a distribuição de lucros. Normalmente, quando a gente fala de dividendos, inclui-se também na conta o juros sobre capital próprio, que é uma outra remuneração que se pode pagar para os acionistas. Tá? Então, dividendos ou juros sobre capital próprio dividido pelo patrimônio líquido, esse é o nosso custo do capital próprio. Já o custo da dívida, nós vamos pegar as despesas financeiras daquele ano, né? Multiplicado por 1 menos a alíquota do imposto de renda. Então, se é 34%, 1 menos 0,34%. Por que isso? Porque esse custo da dívida, ela abate do meu imposto de renda. Ela vem antes da minha base de cálculo do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, eu tenho essa vantagem, tá? Dividido pelo financiamento, que é o valor que eu tenho financiado. E lá no nosso material, a gente tem um exemplo que ilustra o custo do capital próprio e o custo da dívida também. Está bem tranquilo, mas não tem erro. É a despesa financeira do ano, vezes 1 menos a alíquota do imposto de renda, dividido isso pelo valor que eu tenho de empréstimos e financiamentos naquele ano. E o custo médio ponderado de capital, vamos imaginar aqui a seguinte situação: eu tenho um custo de 10% ao ano, vezes, vamos imaginar que eu tenho 60% de dívida e 40% de capital próprio, tá? Só para exemplificar. Então, eu tenho 10 aqui de taxa de juros, vezes 0,6, que é o quanto que a minha dívida representa do meu passivo total. E aqui eu teria, então, uma taxa de capital próprio de 15%, por exemplo, vezes, então, o 0,40, que seria os 40% que representam o meu patrimônio líquido sobre o meu passivo total. Tá? Então, é assim que a gente calcula o custo médio ponderado de capital, ou seja, quanto que custa o meu lado direito do balanço patrimonial? Me custa essa formulazinha aqui. O quanto que eu tenho de dívida vezes a sua taxa e o quanto que eu tenho de capital próprio vezes a minha taxa de capital próprio. Além disso, também a gente tem que considerar o custo de oportunidade. O que você poderia, quando a gente vai analisar o investimento, né, o que a gente poderia ter de oportunidades, ganhos, se investisse isso em outro projeto ou em outro negócio. Enfim, esse daqui seria também uma espécie de
de custo que deve ser analisado dentro da nossa análise de investimentos. Então, a gente vai analisar o custo de capital próprio, se a gente vai pegar recursos tão somente dos sócios ou da própria empresa para investir. Custo da dívida, se a gente vai financiar todo o nosso projeto, com recursos bancários, por exemplo, né? Recursos de terceiros. Custo médio ponderado de capital, se eu vou pegar dinheiro dentro da minha estrutura de capital, ou seja, uma parte da dívida e uma parte dos sócios. E o custo de oportunidade, quando a gente... Deixa eu ver a chave. Perfeito, Ricardo. Custo da dívida vezes a minha proporção de dívida. Mas, Diego, o que é a proporção de dívida? Imagine aqui lá no meu patrimônio líquido. Deixa eu voltar aqui. Tá, primeiro eu vou dizer o que é e depois eu te explico novamente, então, tá? Aqui, ó, K é custo, custo da dívida, D é de dívida, custo da dívida vezes a dívida, vezes a proporção que eu tenho de dívida dentro do meu passivo. E aqui, custo do meu capital próprio vezes o quanto que eu tenho de capital próprio, dentro da proporção, né? Então, imagine que eu tenho, por exemplo, assim. Aqui, imagine que eu tenho um passivo 40 mil reais ou 60 mil reais de passivo e 40 mil reais de patrimônio líquido. 60, 40. Então, peguei 60, 40 para ficar fácil a conta também. Então, 100% é o meu passivo mais patrimônio líquido. 60 vem do meu capital de terceiro e 40% vem do meu capital próprio. É isso que vai aqui na fórmula do CMPC, nesse D e nesse S. Quantos por cento do meu passivo representa? E quantos por cento do meu passivo representa o capital próprio? Tá? Lembrando que o passivo total, no caso, né? Passivo mais patrimônio líquido. Deixa eu ver aqui. Quero o chat aqui, desculpa. Então, todo o projeto, não sei por que não está aparecendo aqui, cadê o chat? Aqui. Quanto maior o capital terceiro, maior o capital próprio? Não, na verdade, os dois sempre vão fechar em 100%, tá? Os dois sempre vão fechar em 100%. Então, quanto maior o capital terceiro, maior o capital próprio, não. Daí, quanto maior o capital terceiro, menor vai ser o capital próprio e vice-versa. Então, os dois sempre vão fechar em 100%. Todos os teus recursos vêm ou de capital terceiro ou vêm de capital próprio. A soma dos dois vai fechar o 100% no caso, né? Então, esses custos servem para quê? Para quando a gente for fazer análise de viabilidade do projeto, a gente saber qual que é a taxa de atratividade disso, qual que seria a taxa mínima de atratividade, qual que seria aquilo que poderia ser aceito ou não. Ele tem que ser sempre superior aos meus custos de capital, ao meu custo de capital próprio, ao meu custo da dívida ou ao meu custo médio ponderado de capital, dependendo da forma que eu vou financiar ele. Então, isso é o mínimo. Custo de oportunidade também deve ser avaliado. E a taxa mínima de atratividade, obviamente, que tem que ser algo que supra o custo e ainda me dá a remuneração desejada, né? Então, a taxa mínima de atratividade a gente não pode usar só como custo, não. A gente tem que analisar também um ganho nisso, para que seja suficiente para cobrir o custo, isso aqui é só custo da operação, e ainda trazer uma rentabilidade desejada para que esse projeto seja viabilizado, né? Então, gente, basicamente isso. Mais uma vez eu me empolgo no horário, era para 30 minutos, acho que a gente deu mais de 1 hora conversando novamente. Foi ótimo, pessoal. Oi? Foi ótimo. Que bom, que bom. Eu gosto muito dos feedbacks de vocês. É bastante importante isso para a gente. Então, a gente não fica se prendendo a fazer uma aula aí corrida, e a gente vai tendo que passar rápido. Que bom, cara, que bom mesmo. Então, assim a gente vai trabalhando para construir. Lembrando, não, relaxa. Então, lembrando, pessoal, essa primeira aula é mais expositiva, a segunda aula
aproveitem para me mandar as dúvidas antecipadamente, né? Me mandem, professor, se o professor puder abordar, lembrando que é daqui a 15 dias, e a gente vai trabalhar lembrando que a D1 e a D2 pegam a unidade 1 e a unidade 2. Então, se porventura vocês quiserem que eu aborde mais alguma coisa da unidade 1, não tem problema, a gente foge do protocolo, não tem problema, a gente pode puxar. Só que eu preciso que vocês me mandem mensagem, professor, se o professor puder, no próximo encontro virtual ao vivo, explicar como faz tal coisa, eu anoto aqui e preparo a aula para isso. Lembrando que nosso próximo encontro é daqui a 15 dias e, na sequência, alguns dias depois, eu não lembro bem a data, vai ter a D2, que vai pegar a unidade 1 e unidade 2. Então, podem me mandar pergunta, eu faço a demonstração aqui na aula ao vivo para vocês, tá? Então, caso não venham dúvidas, a gente aborda mais uma vez, utilizando até os mesmos slides aqui, só para refrescar a memória de vocês da unidade 2, perfeito? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, é muito gratificante a maneira que vocês interagem, tá? O Pedro Henrique, sobre investimentos, né, Pedro Henrique, de ações, eu recebi e não respondi. Esse é um dos que está como não lido lá, para eu responder, desculpa. Mas eu recebi sim, mas está como não lido justamente para não esquecer de te responder. Então é muito gratificante, galera, quando vocês me mandam esses feedbacks e participam das aulas mesmo, de fato. Então isso faz com que a aula passe rápido, não fica uma aula chata, a gente vai conversando, vai explicando, e isso acho que todo mundo sai ganhando. Então, gratidão enorme pelo dia de hoje, gratidão por ter vocês aqui comigo nessa noite, bons estudos e fico à disposição sempre que precisarem, só me mandar mensagem. Como eu falei, agora a gente está em época de correção, talvez demore um pouquinho mais, mas eu prometo que respondo todas as mensagens para vocês. Boa semana, beijo para vocês no coração, se cuidem, gratidão enorme. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Ô, Diego, Estou aqui. aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu assisti seus vídeos de conexão antes de fazer minha prova e achei muito bacana. Mas eu achei bacana também, se você puder, Diego, dá pra gente uns cálculos, uns exercícios de cálculo para a gente ir treinando,